E neste Jornal de Domingo vamos agora centrar atenções na economia. É meu convidado neste jornal o Governador do Banco de Cabo Verde, Dr. Oscar Santos. Muito obrigado pela sua disponibilidade. A última vez que o senhor esteve cá foi uns dias a seguir à sua tomada de posse. Tínhamos a situação da Covid, estávamos a sair da pandemia e havia um certo otimismo, tanto por parte do Governo, como, se não estou em erro, por parte do Sr. Governador, e também por parte dos empresários em relação à retoma económica. Mas não conhecíamos uma outra equação, a guerra na Ucrânia. Como vamos controlar a inflação que vai disparar daqui para a frente? Bom, antes de mais, muito boa noite. De fato, estávamos otimistas em 2021. Depois da queda acentuada no PIB em 2020 de cerca de 14%, a maior parte das economias também sofreram, portanto, com o confinamento e que foi claramente a retoma em 2021. Portanto, muita dinâmica nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, e Cabo Verde cresceu 7% em 2021. E todos os dados que nós tínhamos no começo do primeiro trimestre de 2022 indicavam, apesar de nós termos projetado a economia crescer cerca de 5,6%, podíamos fazer uma revisão em alta do crescimento económico. Depois veio, portanto, o imprevisível, que foi, de fato, a guerra na Ucrânia. Aí a equação, de fato, mudou. Muitas incertezas mudaram e nós tivemos que fazer a revisão em baixa. As incertezas agravaram-se. Agravaram-se, sim. Nós tivemos que fazer a revisão em baixa, assim como a maior parte das economias, portanto, por causa dos constrangimentos da oferta, nomeadamente cereais, a escalar do preço da inflação, tudo isso levando em conta, portanto, nós estamos a projetar que a economia cabo-verdiana cresça à volta dos 4% em 2022 e a maior parte das economias dos Estados Unidos cerca de 2,6% e na Europa 2,8%. Portanto, esse é o contexto que estamos a ver agora, crescimento baixo e escalar de preços. Portanto, a inflação vai continuar a disparar até, se calhar, quando a guerra parar? Ninguém sabe. Portanto, aqui não se pode fazer nenhuma previsão. É muito provável que podemos chegar a 2 dígitos. Na Inglaterra, no mês de abril, a inflação atingiu 9%. Nos Estados Unidos está muito perto de 8%. Em Cabo Verde, a inflação homóloga no mês de abril atingiu 7%, nós estamos a prever provavelmente para atingir 8%. É muito provável que no final do ano, dependendo das circunstâncias, ninguém pode saber daqui a 2 ou 3 meses o que vai acontecer. Por exemplo, prevê-se o aumento das taxas de juros? Portanto, as taxas de juros já é outra questão. Portanto, nos Estados Unidos, portanto, já aumentaram em março a taxa de juros e na Europa, provavelmente o BCE, no junho vai aumentar, mesmo que seja ligeira a taxa de juros. Mas em Cabo Verde, tendo em conta a nossa situação, a inflação é mais no campo da oferta, não é inflação monetária. Portanto, aí o Banco Central muito pouca coisa pode fazer. Convém o Banco Central estar muito prudente nessa circunstância. É manter uma política acumulatícia, permitindo que as empresas se financiem através da banca a taxas baixas. E há dinheiro para este financiamento? Há dinheiro e há confiança dos bancos para este financiamento? Os bancos têm todas as condições para financiar as empresas. Podem aceder à financiação do Banco Central, operações monetárias de médio prazo até 3 anos, a taxa de reservas tem 5%. Portanto, e o Banco Central vai manter essa política acumulatícia, sobretudo para responder às necessidades dos setores que estão mais ligados ao turismo. Então, estou a falar de transportes, estou a falar da restauração e armazenagem, e também algumas empresas ligadas à água, de Boa Vista ou Sal, que precisam, de fato, por causa do turismo, desse atraso da repressão do turismo, tem um tempo de evitar o incomprometimento a nível da banca. Nós também, quando falamos da outra vez, havia a questão das moratórias. Eu tinha colocado ao Sr. Governador a questão de como é que vamos fazer com as moratórias, porque há muitas empresas que não vão conseguir pagar as moratórias dos empréstimos e acho que as moratórias serão até setembro. Há uma previsão para alargar o prazo de pagamento das moratórias ou... Como é que as empresas vão funcionar neste cenário? Não, nós começamos, dissemos, desde julho de 2021, um processo de retirada gradual, o phasing out gradual. Em janeiro de 2022. Mas volto à mesma questão, não contávamos com o que está a acontecer na Ucrânia baralhou as contas todas. Não, phasing out, nós começamos a reduzir o número de empresas que beneficiaram da moratória. Na última prorrogação, apenas as empresas mais ligadas ao turismo, sobretudo as empresas da água, armazenagem e transporte, que beneficiaram do moratório. Veja, um dado muito importante. Em dezembro de 2021, o estoque dos casos de moratório situava à volta de 20%. Em abril, esse estoque baixou para 13%. O que significa? Que muitas empresas estão a abandonar voluntariamente as moratórias. Podem utilizar outros instrumentos,
outras medidas prudenciais, nomeadamente a restrição creditícia, para, portanto, em tempos, portanto, recuperar a situação. O BCV, em tempos, tinha dito que havia a possibilidade do incumprimento de 12% em relação a estas moratórias. Mantém ainda esta estimativa? Não. O que é que nós fizemos? Nós fazemos teste aos bancos, chama stress test. O stress test é choque que nós damos para ver o que acontece num cenário lento e prolongado de recuperação económica, o que acontece ao sistema bancário no geral. E nesse teste que nós fizemos, 2 indicadores apontaram que os chamados mal parados, os incumprimentos da Câmara, dos bancos, que hoje situam-se à volta de 8%, podem aumentar até 12%, muito abaixo do nível encontrado em 2013. E o rácio de solvabilidade, que agora situa-se em 22%, mesmo com incumprimento em setembro de 2022, pode baixar para 19%. Portanto, a nível do sistema financeiro, nós não temos problemas. O sistema financeiro é robusto e resiliente. Isto quer dizer que não há nenhum banco sistémico na nossa praça? Não há. Portanto, nós temos os bancos sistémicos que estão com rentabilidade positiva, com rácio de solvabilidade a nível acima dos 20%, apesar de termos alguns bancos mais pequenos que podem, por causa da concentração, mas mesmo nesses casos, com o cenário lento e prolongado, o rácio de solvabilidade situar-se-ia acima do mínimo exigido por lei. Sr. Governador, qual é o impacto que a dívida pública que disparou nestes últimos tempos tem tido nas contas do país? Bom, a dívida pública, portanto, com o rebasing que é do PIB, que aconteceu recentemente, estava situado a 156%, passou para 146% do PIB. A dívida pública é simples, é basicamente dívida concessional. E não há nenhum problema de solvabilidade, diga-se de passagem. Portanto, em princípio, o Banco de Cabo Verde, como banqueiro do Estado, tem cumprido essas obrigações. Obviamente que o nível a 145% é sempre alto e há claramente um compromisso do Governo em começar a fazer os ajustamentos, a condição orçamental, porque a trajetória descendente do dívida começamos aqui é 2028, 2027, nós começamos, portanto, pelo menos a baixar esse rácio de dívida PIB à volta dos 130%. Mas isso vai levar algum tempo, tendo em conta a conjuntura económica internacional, que é difícil. Nós sabemos que em 2020 as receitas fiscais caíram cerca de 23%. Há dias não, esta semana eu li e nós demos a notícia que o BCV tinha pedido ao Governo para que recapitalizasse o banco. Isto, em termos gerais, quer dizer o quê? Não, a questão da recapitalização do BCV é orgânica. Portanto, nós, nos últimos 12 anos, apenas em 2015 e 2016, que os capitais próprios do banco situam-se em terreno positivo. Portanto, desde 2010 nós temos capitais próprios negativos. E só em 2019 é que se lembrou-se em capitalizar. Para um leigo como eu em economia, estes capitais chegaram negativo porquê? Não, uma das razões tem a ver com as normas internacionais. Portanto, em 2010, por causa da crise subprime, portanto, as regras tornaram muito mais exigentes. Mas esses prejuízos de 2010 foram colocados em contas transitórias que foram acumulados ao longo do tempo. E só em 2019 é que, portanto, o Governo injetou cerca de 600 mil contos no BCV. Portanto, mas em 2020, portanto, esse capital próprio atingiu um nível muito elevado, cerca de 5 mil milhões. Mas os últimos dados que nós temos, de abril de 2022, portanto, há claramente uma recuperação do capital próprio, situou-se a nível de cerca de 2,4 mil milhões de escudos. Portanto, há claramente uma performance positiva do banco, porque o banco, em 2021, no entanto, teve resultados positivos à volta de cerca de 20 milhões de dólares. Na sexta-feira, se não estou em erro, vocês promoveram uma conferência que convidaram o Dr. António Rebelo de Sousa para estar nesta conferência e ele dizia uma coisa, entre os muitos sublinhados que ele avançou, aconselhava o Governo de Cabo Verde a rever o acordo de cooperação cambial com Portugal e com a União Europeia. Qual é a abertura do Banco de Cabo Verde em renegociar este acordo? Não, a competência é do Governo, não do Banco de Cabo Verde. Aliás, qual é a sugestão do Banco de Cabo Verde em renegociar este acordo? Nós já apresentamos antecipadamente uma proposta ao Governo nesse âmbito. Portanto, a proposta do Banco de Cabo Verde vai no sentido de aumentar, portanto, esse plafond de crédito para cerca de 150 milhões de dólares, tendo em conta a nova conjuntura
E tendo em conta que nós, em 1998, nós estamos a viver num momento diferente e hoje temos praticamente liberdade completa de circulação de capitais. Portanto, o que significa aumentar essa população para cerca de 150 milhões, daria muito mais credibilidade do país e o rating do país poderia ter melhorar. Agora, a questão que se coloca é se, nesse caso, o Portugal estaria disposto, portanto, a assumir esse compromisso de aumentar esse plafond, que seria mais para aumentar a confiança em Cabo Verde, o rating de Cabo Verde, que propriamente outra coisa, porque nós temos, em termos de reservas cambiais, a suportar cerca de 6, 7 meses de importação, provavelmente, dificilmente teremos necessidade de recorrer a esse crédito se fosse aprovado. Em relação ao rating, acredita que com a situação económica que nós temos agora, o nosso rating vai se degradar? Claramente, portanto, nós temos o PIB a decrescer, provavelmente nós, em praticamente todo o mundo, em todos os países, as agências de rating estão a fazer uma revisão em baixa, por causa das dificuldades, não é só, é um problema que extravasa o país. Mas, portanto, nós estamos ainda num território quase aceitável. Mas se as contas públicas começarem a melhorar, os últimos dados indicam claramente que o saldo primário está a situar-se em terreno positivo, muito positivo. Significa que o esforço de construção orçamental tem que acontecer para que, de facto, as agências de rating, que são agências independentes, classificam, portanto, da forma positiva. E há esta vontade por parte do Governo em consolidar o... Tem que ser, não há outra alternativa. Portanto, nós vivemos num mundo onde há muita concorrência e a reputação do país é importante. E a reputação se faz, consegue-se através de avaliação de agências independentes. Nós estamos a viver num momento complicado. Não sabemos o que vai ser o dia da manhã, não sabemos como a economia vai evoluir nos próximos tempos. Qual é a sua, chamemos-lhe assim, o seu feeling económico para o próximo semestre? Eu acho que o mundo vai entrar numa situação complicada. Portanto, tudo depende. Portanto, eu posso falar hoje, a previsão indica que, portanto, a revisão em baixa do crescimento da economia mundial abaixo de 3%. Tudo está a depender do que vai acontecer do conflito Ucrânia-Rússia. Portanto, nós temos um perigo da crise alimentar, a escalada de preço de energia e produtos alimentares, constrangimentos de ofertas podem ainda fazer com que a inflação atinja os 2 dígitos. Portanto, esse cenário que nós estamos a ver, cenário de muita incerteza e de muita volatilidade. Mas, pronto, ninguém tem bola de cristal. Portanto, o que vai acontecer daqui a amanhã, daqui a um mês, ninguém sabe. E como é que um país vulnerável como Cabo Verde poderá se salvar desta crise? Não, o que nós temos de fazer, portanto, é precavermos, é tomar as medidas antecipadamente, as medidas para proteger as pessoas mais vulneráveis, o Estado também tem que considerar o orçamento e o Banco Central, como tem espaço orçamental suficiente, pode continuar a ter uma política monetária comunitária, mantendo as taxas de juros a nível baixo, de forma que as empresas se financiam através da banca a taxas baixas. Portanto, é este o nosso mandato e esse é o nosso objetivo. E há uma questão também que os bancos gostariam de saber se as linhas de refinanciamento para operações monetárias disponibilizadas aos bancos vão ser estendidas até dezembro. É muito provável. Provavelmente o Banco Central não vai mudar a sua postura no ano 2022. Portanto, tendo em conta a volatilidade a nível internacional, muitas incertezas, a inflação é mais inflação do lado da oferta, não do lado da procura. Não é uma inflação monetária. Então, muita pouca coisa o Banco Central pode fazer. Mesmo o Banco Central Europeu vai alterar a taxa de juros em julho, mas não precisa taxa muito baixa. O que significa? E nós não vamos ser impactados por esta alteração? Obviamente que vamos ser impactados, mas como nós temos que seguir, obviamente, o que os bancos centrais estão a fazer, mas agir no contexto do nosso país. Um país frágil, pequeno, tem problema de retoma, tem problema de desemprego, tem problema de crescimento. É nesse quadro que o Banco Central tem que atuar, com muita cautela, muita prudência, sem baixar a guarda nos critérios fundamentais, que são os critérios exponenciais que os bancos têm que seguir, mas a política monetária provavelmente vai manter a comunitária ao longo do ano 2022. Muito bem, agradeço ao Dr. Óscar Santos, governador do Banco de Cabo Verde, que olhamos para a economia nacional.